São tantas emoções, né? Bem, então vamos que interessa. Primeira coisa, quero apresentar nossa liderança, que começou jovem e a gente precisa saber um pouco da trajetória. Precisamos conhecer o que eles fazem durante o percurso que estão aqui na Mata Atlântica como representante da voz da Mata Atlântica, que é o Nheru. Então, quero passar a palavra para o Saulo. Primeira coisa, essa forma de se expressar com a fala, que vem de dentro, é quando o coração pulsa. E então eu queria passar a palavra para ele usar sua expressão como um filho do Nheru. Qual a importância dessa vida quando se levanta, quando se dorme, quando chama os curumim, as crianças, ao seu redor, a importância de ouvir o som, o vento, pássaro, grilo, inclusive o pulsar do nosso coração. Então, eu gostaria muito que você se expressasse sobre isso, a importância do viver, do dia a dia, de trazer essa forma de educar, essa forma de mostrar o mundo que é tão maravilhoso, sabendo estar nela. Como que é isso para você acordar e já com trazer essa alegria no dia a dia de se levantar? Agutieta, Jaucho, mais uma vez. Bom dia. Até Calo Papá pelo convite. Hoje eu estou com 50 anos de idade e desde a adolescência eu entendi que o nosso viver, a nossa existência, ela depende muito de uso das palavras. Às vezes, como já foi dito aqui, que as palavras ela pode machucar, também ela pode nos confortar. Então, o conforto, ela vem de dentro do nosso ser.
o conforto para cada um de nós. Eu lembro que na minha infância, meu pai sempre dizia assim, as palavras, elas são tão importantes quanto os alimentos que a gente consome, né? Aí ele falava assim, você tem que conversar com seu próximo, você tem que conversar com os animais, vocês têm que conversar com os vegetais, porque tudo que existe no planeta, ele tem vida. Ele falava assim, tudo que a gente toca, tudo que a gente fala, tudo que a gente imagina, ela vem pela correnteza das águas. Então, a água, ela é muito importante para a nossa vida, porque nós somos feitos de água. Muitas pessoas falam assim, nosso corpo é terra, mas a terra é a água. Então, a importância da gente entender. Aí eu fui nomeado, né, como representante da educação escolar indígena no ano de 2000, e onde eu fiz um trabalho através de um conhecimento de vários tiramões que já nos deixaram, muitas vezes as tijarei, as mães, ele sempre falava da Nierê. Daí falava assim, a Nierê é o nosso guardião. A Nierê, ela é importante para a nossa vida, então a gente tem que proteger ele. E eu não sabia o que era Nierê. Eu não entendia o que era Nierê, né? Aí, através de algumas pesquisas, a Nierê nada mais que a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, ela nos traz a vida, principalmente para nós, povos que residem na faixa litorânea do nosso Brasil, né? Por isso que nós, professores, né, lideranças, caciques, sempre lutamos para que o nosso território, o nosso Nierê, seja preservada. Porque, através das ações não indígenas, ela vem sendo muito machucada, muitas vezes lesada de tantos meios. Então, hoje, a gente traz essa palavras do Nierê dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, a gente tem que saber expressar o nosso uso da linguagem, porque ela que nos dá vida, nos dá a certeza de que nós somos povos guardião da natureza. Nós somos verdadeiros os guardiões. E muitos não indígenas que vocês estão aqui presentes também faz parte desse corpo que quer fortalecer, que quer preservar o nosso Nierê. O nosso uso da linguagem, as palavras, ela é a nossa mãe, né? Então, nós vimos de uma mãe onde a gente já vem aprendendo, desde nascemos já aprendendo, né? Vivemos aprendendo. Muitas vezes o nosso corpo, ela cansa, a gente descansa ao chegar da noite, mas o nosso pensamento, elas estão ativas, estão vivas. O nosso sonho, ela está viva, ela está ativa. Por isso que a gente já prevê
daqui a algum tempo, o que vai acontecer? Porque essa mensagem, ela vem através do nosso sonho, né? Muitas vezes a gente volta lá no passado, como que a gente viveu, como que a gente falou, o que a gente passou. Então, tudo vem do nosso sonho. E o sonho é vida. Para o Juruá, o sonho é apenas sonho, é apenas ilusão. Mas para nós indígenas, é um ser que sai do nosso corpo e depois volta trazendo as mensagens. Muitas vezes prevê o nosso futuro. Por isso que o nosso sábio, o nosso Tiramãe, ele prevê o futuro, ele vive o presente e traz a mensagem do passado. Então, esses 3 elementos de conhecimento, de vida, de viver aqui na Terra, ela é muito importante. Por isso que nós somos aqui. Eu estava ouvindo a fala do nosso Ailton. Depois da fala dele, é muito difícil você buscar mais palavras para você falar, né? Né, Ailton? E o Ailton, ele foi uma pessoa muito, assim, que inspira nosso povo, né? Nós, Guarani, nós somos muito, assim, gratos de conhecer, de viver com ele, de ter essa oportunidade de estar presente junto, né, nessa batalha. A gente sabe o que passou, a gente sabe o que ele vive, a gente imagina como será daqui para frente, né? Então, no passado, ele era muito desvalorizado. Agora, ele está no auge, que a gente percebe que ele está muito bem e esperamos que daqui a 20 anos ele está junto com nós, né? Então, a fala dele nos inspira muito. E muitas vezes eu falo para os nossos caringué, lá na aldeia, na escola, na casa de reza, a gente sempre traz essa imagem dos nossos Tiramãe, não só do Ailton, né? Tanto como a dona Catarina, que está aqui presente. Muitas vezes a gente coloca lá a imagem, na época da Constituição Federal, de 1988, Ailton se pintando, se mostrando a cara que é o indígena, porque a importância de manter a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa reza. Então, tudo isso vem de uma luta, né? E hoje a importância de estar aqui falando sobre isso nos traz muita alegria. E sairemos daqui muito transformado, de certa forma, porque aqui é uma casa de transformação, que é uma tava. Então, muitas vezes a gente vem de fora, não conhecendo, não sabendo, ou seja, a gente acha que a gente estudou no livro a verdadeiras fase indígena. Mas não, aqui é um espaço onde a gente aprende, onde a gente entende, onde a gente procura o que é verdadeiramente ser indígena. Então, muitas vezes, a nossa fala, da forma que nos expressa, ela nos transforma. A cultura, o nosso raiz, nosso uso de linguagem, ela tem que ter uma voz, a forma que a gente tenta passar a imagem, a forma da gente tentar passar a mensagem, nós usamos 3 formas de tom, né? Muitas vezes aguda, às vezes dessa forma que é umas palavras, às vezes a gente usa do nosso fundo do nosso coração,
com o nosso sentimento. O nosso sentimento, ela tem um tom mais de tristeza, né? Mas da forma que a gente está usando aqui, a gente consegue captar essas partículas das águas, né? Ela semeia dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, na cidade, a gente é despercebido, mas dentro da aldeia, nós somos aquele tutor para nossas crianças, que as crianças já aprendem assim, Javúdio Tiramõe, Javúdio Tijarui, Bato de Ajapota, ou seja, dá aquela bom dia, aquela sensação de que você está viva junto com as crianças, que o nosso corpo, apesar de chegar numa certa idade, mas nossa mente, nosso coração ainda é criança. Então você tem que entender que aquela criança que está chorando, procurar entender o porquê aquele choro, né? Às vezes, nós adultos também choramos de alegria, choramos de felicidade, choramos de tristeza. Então, esses choros é o que a nossa Mata Atlântica está hoje. Ela está chorando. Ela está derramando lágrimas. Hoje, para a nossa região, ela está quente. O nosso sul, ela está chorando. Ela está implorando que a nossa mata, nossos animais, tenha essa proteção. Então é isso, pessoal. Kalopapá, Agudjevete, Havete. Muito bem. Estava ouvindo aqui a sua fala, toca muito. E, bom, eu só queria perguntar também para uma liderança que vive numa aldeia tão pequena, que vive no coração do estado de São Paulo, que muita gente não tem noção como que essa aldeia é pequena, mas que vive preservando a fala, o jeito de viver. E eu gostaria de perguntar também para ele. Ele começou super cedo. Eu vi ele desde adolescente participar de muita encontro, muita passeata. E ele veio de uma família de luta. Então, queria saber como que ele se sente hoje. Com certeza, se há animais que existia na Mata Atlântica, se ele tem uma falta desse lugar que tinha a cachoeira, tinha as aves, os animais. Como que ele vê hoje? Ele tem sonho? Ele gostaria de viver esse tempo? Hoje, as águas são poluídas, o lugar que pescava não existe mais. Onde se banhavam, não existe mais isso. E, mesmo assim,
continua protegendo o restinho que sobrou. E eu queria perguntar para ele como que ele se sente isso. Você fala sobre isso para os curumim, crianças? E como que se pensa hoje sobre esse caos, tudo que acontece no seu redor hoje, nas aldeias? Como que as pessoas vê quando você sai da aldeia e caminhando na calçada? Como que as pessoas te olham e você sente hoje na sua pele como indígena Guaranimbá? Bom dia. Bom dia. Português, Guarani Verapopuiguaju. Sou morador da terra indígena do Jaraguá, professor na escola de Cupé Ambarandu, atualmente aluno do curso de licenciatura de professores indígenas, o LIND, na Unifesp, e cumprimento aqui todas as lideranças, nosso Tiramõe, Ailton, todos nossos amigos, nossos parceiros, né? Todos os meus amigos estão aqui, a Tchetiarui. E agradeço o convite para estar aqui. Essa questão que estamos colocando tem me motivado a buscar a concentração. A concentração porque durante muito tempo da vida de tantos povos indígenas, a única alternativa que nós tínhamos era nos esconder e concentrar, meditar, rezar, se preparar, pensar como continuar existindo. A cultura de cada povo indígena traz elementos de um tempo muito antigo, que é muito anterior à ideia de colonização, mas que já previa essa colonização ou essa tentativa de domínio do nosso próprio ser por outros seres. Hoje, nesse lugar tão importante para nós indígenas, o Museu das Culturas Indígenas, nós estamos aqui celebrando e também memorando um pouco da nossa história, um pouco da nossa forma de pensar e o que temos trazido desse tempo de concentração, de meditação, porque durante essa trajetória minha, pessoal, como uma liderança, muitas foram as vezes que eu precisei estar enfrentando situações junto com a comunidade e outras lideranças. E muitas vezes estive diante dos defensores. Só que eram defensores de lados opostos. Defensores do seu território, nosso povo, defendendo a nossa cultura, nosso direito de ser, de estar, de permanecer, de existir, e defensores de uma ideia de que o modo de desenvolvimento precisa continuar acontecendo. Então, imagina como se enfrenta uma situação como essa, uma reintegração de posse, como se enfrenta
uma ação por criminalização de um movimento todo lutando para continuar existindo. Porque se não houver luta, não houvesse as lutas, muito provavelmente, muito dos direitos não teria sido conquistado, porque não havia nenhuma força tão grande quanto o sonho de nós indígenas de continuar existindo essa terra, lutando a favor desse território e de todos nós. A força do Estado, a força das pessoas não indígenas não foi tão forte, porque senão a gente não precisava ter lutado tanto. Porque direito, todos deveriam ter direito. Só que, e esse território tão sagrado para nós? Quem garantiu o direito de continuar existindo? Os animais, as plantas, os seres sagrados e os povos originários que sempre disseram que esse território é tão importante e sagrado. Não é uma mercadoria. Então, como se enfrenta uma situação como essa? O que eu queria compartilhar com vocês foi uma palavra que eu ouvi em 2015, de um Tiramões, que aquilo me marcou profundamente para que eu despertasse para uma outra forma de resistir. Porque quando a gente é jovem, a gente quer enfrentar. A gente não tem muito uma forma de fazer, a gente sente a emoção e sente a força de juventude, de combater. E justamente eu tinha que me controlar muito quando eu ia falar com uma liderança ou um líder do Estado brasileiro. Fosse um ministro que anulou toda a nossa demarcação do Jaraguá, como falar com uma pessoa como essa, que está tentando apagar a história de uma comunidade inteira e de um povo inteiro e criar um precedente para a anulação dos territórios indígenas no Brasil? Como conversar com uma pessoa como essa? Sendo jovem, a diferença de ser um jovem com um instinto de força, de guerreiro, é ser coletivo. Que a minha palavra não vai representar somente o meu desejo, vai representar a fala dos Tiramões, vai representar as crianças, vai representar todos. Então eu tenho que pensar como falar. Eu não posso chegar na frente do ministro. Mas, mesmo pensando, nós somos provocados. Como quando enfrentamos uma reintegração de posse, e o deputado federal, que queria nos tirar do nosso território, falou assim, naquela terra tem as crianças sujas, mulheres sujas, eles vivem sujo. Como dar uma resposta nessa altura? Isso é para cada um refletir. Porque são coisas que nós estamos vendo com nossos próprios olhos, que os nossos Tiramões, nossos antepassados já previam muito, muito tempo atrás. E que nunca ouviram, de fato. Então, as nossas histórias que são contadas, como a nossa parente contou, elas já ensinam às crianças o que é importante realmente conhecer e entender da relação nossa com o território que nós vivemos. A história dos alimentos vem de histórias de muita reza, muita fé. Então, para nós, tudo vem do Nhanderu para fortalecer a gente, a vida para a gente. Então, essa parte, se vocês observassem a minha atuação antes como uma liderança, chegava um momento que eu começava a ficar mais ansioso para resolver naquele momento as coisas. E, de fato, a gente precisava de uma resposta, muitas vezes, no momento. Imagina quando, por exemplo, o governo federal, alguns anos atrás, no último derrotado governo, anunciou a municipalização da saúde indígena, usando como referência o Jaraguá, que tem uma parte da gestão da saúde municipal e uma parte federal, dizendo que era um exemplo de municipalização. Veja bem, um ministro de saúde do Brasil
E se municipalizasse a saúde indígena, o que iria acontecer? Comunidades seriam muito afetadas, porque os municípios estão a milhares de quilômetros de distância dessas comunidades, municípios que não têm arrecadação, que não iam conseguir atender como o Estado consegue, o governo federal e a União. Uma tentativa de genocídio, porque esse mesmo governo, diminuindo o orçamento do atendimento à saúde para os povos indígenas, depois de alguns anos, agora, a gente consegue contabilizar, sabe o quê? A morte das crianças indígenas, que aumentou nesse período. Isso é genocídio do Estado brasileiro. Como que você enfrenta uma situação como essa? Sendo jovem. Mas como você enfrenta sendo um mais velho, um avô, uma mãe, um pai, um irmão? Por isso que nós, indígenas, coletivamente, a gente tenta ter essa concentração para saber como nós vamos enfrentar uma situação como essa. Mas muitas vezes eu fui colocado à prova se realmente eu estava ali pensando coletivamente. E essas perguntas que vieram para mim, muitas vezes, como que vai fazer agora? Vamos ver o que o Davi vai falar, como que a gente vai tentar resolver. Isso aconteceu comigo, não foi fácil. As pessoas que não me conhecem não sabem o que é isso. Você sonhar à noite com os espíritos da floresta, falando com você, te mostrando que precisa da sua ajuda, que você é um guerreiro, precisa se levantar, que está para perder uma coisa tão sagrada para a gente, que é o nosso território, o nosso direito de ser, de existir. Então, cada liderança, cada homem, cada mulher, cada cacique, cada pajé, líder, ancião do seu povo, fica aqui meu grande agradecimento, né? Porque essas pessoas tiveram que pensar como resistir, tiveram que pensar as palavras para serem usadas. Cada pessoa consegue imaginar o que é isso? Então, isso tudo, para mim, me trouxe um aprendizado, porque a fala desse ancião foi: diante da situação, isso ele falou em Guarani, eu estou contando para vocês. Diante dessa situação, em que Brasília, o Estado brasileiro, anulou a nossa demarcação, eu tenho um sentimento. O meu corpo, por mais que eu seja velho, ainda é forte para lutar. Meu corpo está dizendo, vamos lá enfrentar. Vamos pegar e enfrentar. Só que o meu espírito está dizendo, vai para o Opã, que é a casa de reza, rezar. E amanhã de manhã, se todo mundo tiver a fé, vai vir uma resposta boa. Essa fé dos povos originários, ela está conectada com o todo, com todos essa natureza, com todo esse lugar. E isso para a gente é muito importante refletir, pensar, como agir diante de uma situação. Então, é um pouco dessa experiência, mas são longas histórias, né, que a gente passa. Apesar de ser jovem, tenho um pouco de experiência, mas eu sei que as pessoas que estão aqui me incentivaram, me inspiraram a fazer esse caminho de defender o povo guarani. Para terminar aqui um pouco dessa conversa, sobre o evento, né, essa apresentação, Língua Mãe, eu não posso deixar de chamar aqui a mamãe do ano, né, a minha esposa, a Elisa. Ela vai vir aqui para conversar com a gente. E ela vai conversar com a gente, vai cantar uma música junto comigo. Ela é contadora de história do povo guarani. Ela tem histórias muito lindas do povo guarani,
que são contadas em vários lugares, né? Eu achei muito importante que ela viesse, né? Conversar também. Dá um oi para a gente. Jauh de Paim, Jauh de Saulo, Jauh de Tijari Catarina, Jauh de Papá, Jauh de Paim, Toek Nhande Caru, Nhande Ara, Tuicoporá, Nhande Rumbo, Chacana, Mama, Punhande Quai, Toeka, Tuicoporá. Vou traduzir aqui, né? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Acordem. E eu vou traduzir o que eu falei, que é por causa de Nhanderu, nosso Criador, que a gente está aqui, né? Porque se não fosse por nós, se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui, né? E o sol iluminando, graças a Deus que não está frio. E então eu cumprimentei os mais velhos. A gente tem muito respeito pelos mais velhos. Sempre que a gente chega em um lugar, a gente sempre tem que respeitar os mais velhos, cumprimentar. E na nossa cultura é assim, né? Já por aí? Essa música que a gente vai cantar tem um significado muito simbólico para nós do povo guarani, porque a nossa mãe não é a natureza, a Mata Atlântica, mas sim o oceano, né? O Paraguaçu, que é o oceano. Então, essa música se chama Pararoai Ja Uvukuiju Rejavuama, que é a gente vai para o oceano, passar além do oceano para a gente encontrar uma areia dourada, para a gente ficar feliz com aquilo, no lugar sagrado, na terra dourada que o Nhanderu, Deus Criador, preparou para a gente. Então, para o nosso povo guarani, a nossa mãe natureza é o oceano, Paraguaçu. Já foi? Nyanderuete, nyandechuete, Ambaire, nyanemandu amaujaje, oi, opuire, nyaroponandu, nyanderete, nyaroponandu, nyanderete. Jaguatamaú, Tape minire, nyawaewa, jajawa, pararai, utuijure, javuam, uikuijure, javuam. nyanderuete, nyandechuete, Ambaire, nyanemandu amaujaje, oi, opuire, nyaroponandu, nyanderete, nyaroponandu, nyanderete. Jaguatamaú, Tape minire, nyawaewa, jajawa, pararai, uikuijure, javuam, uikuijure, javuam. Prentego, direto. Prantego direito. Aí até. Aveté, obrigado. Agora vamos conhecer um pouco também, que eu gostaria de perguntar para o nosso ancião. Como que era a organização quando você, muito jovem também, começou cedo para poder lutar para defender o território? E, na época, tinha pouco recurso, não tinha tecnologia avançada como hoje. Como que vocês se organizavam e levavam as mensagens
do povo na época, para ir para Brasília, e como que era a organização de vocês para ter essa eficiência de proteger o território que hoje existe, as aldeias. E então, na época, vocês lutavam para trazer a educação, saúde e, inclusive, a demarcação que tanto o povo esperava na época. Como que era a organização? Vocês usavam a telepatia? Como que era isso? Ou fumaça? Fala um pouco para a gente. Ariparã, Diaúdio, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Nhanderu, primeiramente, por ter tido uns probleminhas, mas cheguei a tempo. Nhanderu Etete, Adiroviaca, Aru, Amae Apu, Pamé Aichá, Diu, Aenamote Adirovieté, Aporandu, Buraijaquarupé, Nhandejarupé, Pamé, Mubareteamá, uma Eporã, Petentem, Araquara, uma Iporamá, Bareté. Aí, por pedir uma, com a Aruché, Aruaú, a EVI. Então, primeiramente, eu queria agradecer o papá por ter convidado para estar aqui junto com todos. E estou muito feliz por estar vendo o meu parente, Ailton Krenak, com quem eu aprendi muito. Muito obrigada por isso. Então, como naquela época era muito difícil, eu passei por muita dificuldade. Eu nasci perto da cachoeira, com a família Samuel, família Eugênio, onde eles eram muito inteligentes, né, e cobravam muito dos encarregados, na época que era do SPI. Mas, mesmo assim, eles foram bastante judiados. Eu não cheguei a presenciar, só soube das histórias, e algumas coisas eu presenciei também, né? E eu tenho 76 anos, vou fazer 76 anos agora. Então, eu já estava lá, ouvindo meu pai, meu tio, que foram... Eu sou filha de pajés, todos eles eram pajés, e também liderança, eram caciques, né? Então, eu já fui aprendendo logo de criança. Eu ia para a casa de reza, ouvia os conselhos dos meus avós, e saía da casa de reza. E tudo que a gente ia fazer durante o dia era conversado na casa de reza. Se saía para caçar, primeiro agradecia ao Nhanderu, pedia para o pajé abençoar para que fosse para os matos caçar, pescar, fazer a plantação. Assim, todos os dias eu fui crescendo até os 7 anos de idade, no qual meu pai queria que eu fosse uma civilizada. E daí eu saí para a cidade e eu não sabia falar português, eu não comia muita alimentação da cidade, para mim foi complicado. Mas venci, né, e estou aqui. Mas foi muita luta. E eu era muito assim, prestava muita atenção, né, do que as lideranças falavam dentro das aldeias. E assim eu fui crescendo. E teve uma época que meu pai contou que o pessoal do SPI judiaram bastante do pessoal do Bananal, e que são as aldeias mais antigas aqui do Litoral Sul, né? E daí eles tiveram que sair para São Paulo. E, para sair para São Paulo, eles pegavam um pouquinho de farinha com um pedaço de carne de caça mesmo da mata, para poder se alimentar na estrada. E eles caminhavam muito, né, para poder chegar aonde eles tinham que ir. E nem condução não tinha direito. Também dinheiro era difícil, era complicado. Eles viviam mais através de trocas, né? Porque eles plantavam, faziam as plantações,
para trocar com outras coisas. E para viagem, como que eles iam trocar, né? Só se vendesse alguma coisa. Às vezes levavam artesanato e aí vendia algumas coisas. E assim eles iam para reclamar do que estava acontecendo dentro das aldeias. E aqui no estado de São Paulo, nós não éramos mais considerados indígenas, né? Até chegou uma época que meus pais tiveram que mostrar a nossa vestimenta, o nosso cocar, nossas coisas, e fazer a dança para essas pessoas reconhecer a gente como indígena, né? Então, a gente fomos muito discriminados assim, pela cidade mesmo, né? Foi muito complicado, fomos discriminados na nossa floresta do Nheru, mas, graças a Deus, que Nheru trouxe força para nós, para nossos espíritos, e assim a gente fomos caminhando até que... E também era complicado para as mulheres ser liderança na época, né? Era muito complicado, principalmente para os meus pais, para os meus tios, que eram liderança, eram cacique, eram pajé. E eu fui uma das que quebrei o tabu, né? Porque o Ailton que foi culpado disso. Aí... E daí eu comecei, acho que eu já tinha em 79, conheci o Ailton, aí a gente começou a conversar. Até aí já tinha ido para a cidade, estudado, né, até o 4º ano, já estava fazendo ensino médio, tudo mais. E daí, quando eu conheci em 79, acho que foi 79, não sei muito. Aí conheci Ailton Krenak, daí ele começou a falar do trabalho que ele fazia aqui em São Paulo, e me convidou para participar do movimento, né? Do movimento da União das Nações Indígenas na época. Aí ele foi até a minha casa, conheceu meus pais, e a gente conversamos, e, através dele, de outros que estavam na União das Nações Indígenas, eu fui pegando conhecimento de como participar nas lutas, né? E, para mim, era complicado, porque eu sabia de todas as coisas que estavam acontecendo, eu ia dar a notícia para os meus pais, para o pessoal, para o meu pai, né, que era a liderança e tudo. Ele mandava eu sair da reunião, porque eu tinha que estar cuidando de filho e não dando o recado lá não sei de onde, ele falava, né? Então, eu dava o meu recado e saía das reuniões, né? Isso que eu fazia. Aí eu pegava a minha mala, quando precisava viajar, ele falava, já vai de novo, você tem que casar. E eu não queria saber de casar, né? E assim fui aprendendo e defendendo a terra. Depois peguei a assinatura na Sé para a Constituição. Fiquei vários dias na Praça da Sé, aqui na Praça da Sé, pegando a assinatura do povo para levar para a Constituinte, onde ele se pintou lá todo. E, então, essa é a minha trajetória. Depois disso, eu peguei muita como é que fala? Fiquei assim, né, de como lutar mesmo para defender o meu povo, todos os povos indígenas, né? E aí eu estava sempre defendendo. Às vezes eles não gostavam porque eu era mulher. Daí, na minha aldeia, casavam com 12, 15 anos, eu já casei com 32, então já fui quebrando os tabus todos, né? E, infelizmente, eu me casei, tive 4 filhos, mas não deu muito certo, separei com 10 anos, aí eu continuei na luta. Aí voltei a estudar, fiz faculdade, criei meus 4 filhos sozinha, aí fiz a faculdade, onde conheci o Saulo, conheci bastante pessoas, né, na universidade, que foram meus amigos, e eu já lá bem velhinha, já junto com eles novinhos, né? Mas eu estava lá com eles, e tudo isso, assim, para mim foi muito bom, conviver com os jovens, eu a mais velha, mas convivendo com os jovens, mas sempre me dei muito bem. Aí, em 2000, resolvi resgatar uma terra que já estava esquecida por um bom tempo, lá na minha área, né? Eu sabendo da história, como era perto do mar, como disse a menina, a gente acredita muito no mar, que é o nosso tiramãe, nós falamos que ele é tiramãe.
Então, a gente queria... A gente não, eu, no caso, na época, eu queria saber da história. Eu falei, eu vou voltar para essa terra, né? E como o Saulo falou sobre sonhos, né? Que os sonhos, os não indígenas, o sonho para eles não tem muito valor. Para nós, não, vem os sonhos, e através dos sonhos que a gente realiza algumas coisas das nossas vidas, né? E foi o que, quando eu tinha uns 20 anos, eu tive um sonho muito lindo, que eu via o meu avô, que ele tomava conta do mar, né? Aí, então, ele me levou para conhecer esse mar. Eu fui junto com ele para o mar, né? Ele me levou dentro de uma... Assim, sabe um carrinho de parque que anda no parque? É tipo aquele lá, que nós chamamos de baeru, né? Na nossa língua. Aí ele me pôs dentro daquele carrinho e me levou por cima do mar, mostrando o mar e cantando uma reza para mim, né? Ele cantava assim para mim. Ei, 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 ai, ei, ei, ai, ei, ei, ai, ei, ei, ai, ei, ei. Então, aquilo para mim foi assim, foi quando eu recebi algo da espiritualidade muito forte, mas depois, como era muito jovem ainda, então eu deixei por esquecido. E quando eu resgatei a aldeia Piaçaguera, que eu fui para lá em 2000, nem pensava nisso, porque quando ele voltou daquele carrinho, ele me deixou na beira de um mar e disse para mim, agora você pode ir embora para a sua casa. Eu falei, não, eu não quero ir, eu quero ir com o senhor. Ele falou, não, tem muito ainda para você aprender, então você vai ficar aqui. Eu falei, mas como eu vou embora para casa se você me deixa aqui? Eu não sei mais onde eu moro. Ele falou, pode deixar que você vai saber, sim. Aí, quando eu acordei, passei muito mal, chorei, tudo. Aí, meu pai teve que rezar para mim uma semana, porque eu queria ir embora com meu avô, porque só tinha, no meu pensamento, eu só via meu avô, né, cantando a reza e tudo. E ele disse para mim, quando ele foi embora, ele disse, olha, filha, quando você precisar de mim, você estiver sem força, você canta essa reza que eu vou estar te ajudando sempre, né? E quando eu fui em 2000, meu pai tinha falecido há um mês, quando eu fiz o resgate da terra Piaçaguera, eu e o primo meu. Aí eu fui embora para lá, aí lá eu virei cacique, né? E daí eu fui... Aí começaram a fazer outras comunidades na terra Piaçaguera, aí me convidaram para uma casa de reza que eles tinham acabado de aprontar. Aí eu fui lá, perto do mar, bem pertinho do mar. E lá eu nem lembrava mais do sonho que eu tinha tido. E aí, quando eu fui para a casa de reza, que eu estava lá quietinha no meu canto, aí eu vi meu avô sentado no cantinho, bem feliz. Quer dizer, aí eu recordei do sonho na mesma hora, aí eu levantei e rezei a reza dele, e daí assim foi muito maravilhoso. Aí eu percebi que, quando ele me levou lá na beira do rio, era o que eu tinha que fazer. Então, isso, um sonho que se tornou realidade. Então, para mim, eu fiquei muito feliz com isso, né? E daí, de lá, virei cacique, fiquei 2 anos como cacique. Depois de cacique, eu era a única da aldeia, tinha 60 famílias lá, mas eu era a única na aldeia que falava a língua materna e tinha um ensino médio completo. Aí eu fui escolhida pela comunidade para fazer a faculdade diferenciada na USP. Aí eu fui para a USP estudar, ser professora, aí me formei professora, fiquei 12 anos como professora, aí depois, como eu não pude realizar o que os mais velhos queriam, de como seria, a primeira reunião que os mais velhos estavam lá, como seria a educação, porque a Krenak também estava lá. Então, eu não pude realizar o que os mais velhos queriam, e eu fiquei triste. Aí, com 12 anos que eu estava na escola, sem poder realizar, eu falei, não quero mais ser professora. Dei as costas para
para a delegada de ensino e saí andando, não quis voltar mais. Você vai perder tudo. Eu falei, eu não estou perdendo nada. Vocês não querem fazer o diferente que eu tenho que fazer, então eu não quero mais ser professora. Mas isso não adiantou, porque eu continuo professora ainda hoje, né? Então, daí, por causa disso, daí já fui convidada pelos parentes para fazer o projeto da faculdade diferenciada, né? Que hoje, que realizou esse ano, depois de 3 ou 4 anos, né? Eu acho. Eu, o Saulo, ele também estava, mas ele está na faculdade agora. E, para mim, isso foi uma honra, os meus parentes terem me escolhido para estar lá, junto com eles, fazendo o projeto diferenciado do LIND, né? Da faculdade. Que hoje, o mês passado, eu estive lá com eles, lá, ensinando os professores, dos professores indígenas, né, de tinha que ser as aulas, como tem que ser as aulas. Eu imagino, eu não sei bem que esse mês era para mim ter ido, eu não pude, mas eu não sei como está sendo. Está sendo um pouco difícil para os professores não indígenas, mas eles estão chegando lá, né? E eles apanham bastante, mas é legal. Eu acho que eles estão aprendendo de como dar essa continuidade para os professores indígenas, né? E eu fico muito feliz com isso, por saber, né, que eu posso compartilhar, posso ensinar aquilo que eu sei e o que eu aprendi até hoje com os mais velhos, com os antepassados, com as pessoas, como meu pai dizia, né, que a gente nunca pode dizer que a gente sabe tudo, que a gente nunca sabe nada, é um dia após o outro a gente aprendendo, né? E é isso que eu tento fazer. Eu tenho certeza que eu não sei nada ainda, eu preciso aprender muito, mas eu me sinto realizada de estar fazendo tudo aquilo que eu queria fazer, todos aqueles projetos que era de educação, da saúde, dos territórios, que há muito tempo atrás eram os desejos dos mais velhos, que hoje estão sendo realizados. Com muita luta, eles estão sendo realizados. Eu quero dizer para os meus parentes, não desistir da luta, porque, sem luta, eu tenho certeza que nós não chegamos a lugar nenhum. E também fazer com que valorizar muito a nossa cultura, que a gente só ainda estamos aqui por causa da nossa cultura, do nosso Nhanderu, que nos dá força para estar lutando, para a gente ter um pouco mais de sabedoria para lutar com os não indígenas, para a gente poder conquistar as coisas que hoje a gente está conquistando. E é com muita honra que eu falo de estar aqui hoje, que essa tala ela está transformando, e parabenizo os parentes que conseguiram isso, e hoje eu estou aqui junto com eles. E eu tenho certeza que a gente vai além disso ainda, porque os antepassados disseram que ainda a gente ia ver muita coisa acontecer, com muita dificuldade, mas que nós iríamos ainda alcançar. Quem sabe eu não, mas os meus netos e os bisnetos vão estar junto na luta também, herdando a nossa luta de hoje, né, que é de todos, né, como o Popiguá agora, o Davi, né, que conheci o vô dele e era uma pessoa de luta, a mãe dele, e hoje ele está aqui. E eu fico muito feliz de saber que ele está na luta. Hoje o meu filho também é cacique, também é de luta. Todos os meus filhos são de luta, até as meninas. Então, eu me sinto muito orgulho por isso, e me sinto orgulhosa de estar junto com as pessoas mais velhas de luta e as pessoas que estão, no momento, lutando junto com a gente. E agradeço os não indígenas também, que nos apoiam, né? E eu tenho certeza que a gente ainda pode realizar os nossos sonhos ainda. E muito obrigado mesmo.
A história é muito linda. Eu vejo que a Taua, a partir de hoje, eu vejo que nós sentimos que a Taua é o coração do Nheru. E o Nheru está presente o tempo todo, e a Taua está de parabéns e levar essa força, como trazer a expressão, a voz e as histórias, cada um contando. É um momento assim de muita alegria, e esse é o coração da Taua. Então, finalizamos por aqui. Muito obrigado. Ainda não acabou, tem mais coisa ainda para a gente ouvir. Então, muito obrigado e até mais.